De qualquer das maneiras, o estadia é bastante curta aqui em Portugal e nós concluímos que seria bom tom promover o almoço para podermos trocar impressões em relação à nossa cidade. É provável que nesta terra estejam pessoas não nossas conterrâneas, mas de qualquer das maneiras são todas bem-vindas. Dado que, nesta altura, claro, estamos todos filiados, eu vou perguntar ao Presidente David Simão, que depois do almoço vai ter o prazer de conversar convosco, de responder algumas questões que queiram colocar, alguma curiosidade que queiram, enfim, aprofundar em relação à nossa querida cidade, que é a cidade da Braga. Tenho um bom dia a todos e obrigado.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Entendo que muitos de vocês têm muita coisa a fazer, mas pegaram parte do vosso tempo para se juntarem a nós, para matarmos saudades, para sabermos de Moçambique e da nossa vida. Por isso, quero agradecer por essa oportunidade que nos dão para vos conhecer, para vos ver. O meu nome é Davis Guilherme Simano. Sou nesse momento o presidente do Conselho Municipal da Beira. A cidade da Beira é a segunda cidade da República de Moçambique, é o segundo centro econômico do país e é uma cidade que está ligada à internet por causa do seu porto, que dá espaço de escoamento de vários produtos de bens para Zimbábue, Malawi, África do Sul, Zâmbia, até Congo. Neste momento, esta cidade, que é a cidade da Beira, está a receber vários investimentos nacionais e internacionais. Do lado político, sou o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, que é a terceira força política moçambicana, com representação na Assembleia da República, um partido fundado em março de 2009 e no mesmo ano de 2009 concorreu para as eleições de outubro de 2009. Infelizmente fomos excluídos a 7 províncias do Círculo de África e Europa. São situações próprias da política africana. Como não tinham representação na Comissão Nacional de Eleições, os dois partidos, temendo a nossa presença, acabaram nos excluindo, deixando concorrer apenas em Maputo, Inhambane, Niassa e Sofala. Mesmo assim, foi possível eleger 8 deputados na Assembleia da República. Em termos de gráfico, não sou a pessoa indicada para falar da nossa congregação, mas poderão ver através de vários moçambicanos ou estrangeiros que vivem em Moçambique, através da internet, do Facebook, de certeza terão uma visão daquilo que nós somos, mas quero vos garantir que somos um partido extremamente importante e somos um partido que caminha para o poder. Em dezembro teremos o nosso primeiro congresso, onde temos várias matérias que vamos abordar e no Moçambique já começamos a escutar os vários moçambicanos em relação àquilo que é a perspectiva de governação, o sistema e o tipo de governo que temos que ter em Moçambique. E pensamos que nesta sala, se existirem ideias agressivas, eu trago um livro de nota e vou tomar nota, e assim, a nível da questão política dos vários órgãos do partido, haveremos de estudar as propostas e ver como é que podemos andar propondo uma solução alternativa. Quero tomar este momento também para vos convidar a investir em Moçambique. Trago aqui comigo o Carlos, que é um dos portugueses que já está na Beira e isto levou a um negócio seu para continuar esta área de investimento da cidade de Beira. O investimento em Moçambique está muito forte, mas muito forte. A paz existe, portanto o país está tranquilo. É verdade, continuamos com as nossas cremas políticas, típicas de um país em crescimento, típicas de um país que dá alguns passos num processo democrático. Não é pacífico tudo que nós vivemos, mas como moçambicanos continuamos a lutar e como devem imaginar, só através de processos eleitorais podemos mudar o sistema, podemos mudar o regime e nós estamos decididos a comparticipar e, de acordo com as nossas energias, a trazermos Moçambique para todos, Moçambique viável ao investimento e que haja garantias aos investidores para investir em Moçambique. Portanto, quero com isto convidá-los, querem passeios, querem investimento, querem outras áreas da cultura ao ar, venham para Moçambique, apreciem e nós teremos o apoio necessário de modo que possamos crescer. Nós só que estamos lá somos tão pequenos para trazermos um jeito competitivo, tendo em conta a globalização que o mundo hoje enfrenta.
Portanto, eu penso que se houver perguntas, mesmo aqui sentados, quem não usar o microfone pode usar. Eu vou tomar uma para nós. Os que quiserem também encontros particulares, que também estaremos disponíveis. Pense uma viagem extremamente curta, porque já devem imaginar as nossas funções. Há muita coisa à espera. Volto amanhã a Maputo às 9 horas, porque na sexta-feira terei um encontro com os estudantes universitários de todas as universidades de Moçambique, da cidade de Maputo. A nossa aposta tem sido mulheres jovens, e eu penso que é lá onde nós vamos trabalhar. Também tem sido uma aposta grande ao setor privado. Portanto, queremos trabalhar no país que só pode desenvolver com uma classe média forte. E nós precisamos dessa classe média de dentro fora para podermos desenvolver o país. É verdade que há grandes indústrias, mas se nós perguntarmos quanto emprego há, qual é a sua participação social, qual é o rendimento, o know-how que transmite aos moçambicanos, praticamente nada. Portanto, a nossa grande aposta é ter as empresas. Apostamos muito no ser humano. Portanto, o crescimento humano para nós é extremamente forte. Apostamos muito numa economia descentralizada, mas numa economia dirigida ao desenvolvimento. Portanto, eu vou parar por aqui. Temos um vício de sermos políticos, às vezes falamos muito. Bom apetite. Thank you.